Meio-dia, 58 minutos agora, a hora certa em nome de Jornal Dia, que está com uma ótima promoção para assinatura anual. Assine o Jornal Dia e ganhe um voucher de R$ 150 para desfrutar a gastronomia que só o restaurante Maná Prime tem. Faça sua assinatura hoje mesmo pelo telefone 2106-9927. Olha, a lista de 8 municípios que estão em situação de emergência aqui no Piauí deve crescer. Além de Teresina, várias cidades estão em situação crítica. As informações quem traz agora ao vivo é a repórter Lalesca Setúbal. Oi, Lalesca, boa tarde para você. Neste atual momento, quantas cidades estão em situação de emergência? Permanecem as 8 e quais são elas? Boa tarde, Nájila. Boa tarde a todos. Olha, esse número subiu, Nájila. Agora já são 10 municípios em estado decretado de emergência. Esse número pode subir para mais 7, totalizando 17 municípios. Esses 7 municípios que ainda faltam decretar estado de emergência estão aguardando a autorização. Eu estou aqui com o secretário de Defesa Civil Estadual, o senhor Raimundo Coelho. Ele vai explicar para a gente quais são essas cidades e qual o estado dessas cidades no Piauí. Boa tarde. O senhor poderia explicar para a gente isso? Como é que está essas cidades e quais são as principais? Boa tarde. Os decretos de emergência eles são emitidos pelas prefeituras quando chega ao ponto que as prefeituras, com seus meios normais, administrativos, extrapolam, ou seja, não conseguem dar resposta à população. Então, esse decreto é uma situação de emergência e solicita o apoio do governo do Estado. Hoje nós já temos, que foram decretados semana passada, 10 municípios, né, inclusive a capital do Estado está em situação de emergência, e mais 7 municípios já nos procuraram, todos na região norte do Estado, para decretarem também a situação de emergência desse município, em decorrência ou de enxurrada, de inundações, de alagamentos, tudo fruto das chuvas intensas que têm ocorrido nos últimos dias na região norte do Estado do Piauí. Quais municípios a gente poderia destacar aqui? Destaca Teresina, né? Parnaíba, Luiz Correia, que é uma das situações mais críticas, Barras, Esperantina, Luzilândia, a situação é preocupante e alerta, já existem famílias alagadas, Miguel Alves, União, Porto, São José do Divino, Campo Maior, Buriti dos Lopes, tem uma zona rural que magia na Ribeirinha, ao rio Parnaíba, já solicitou também a situação de emergência. Então, e outros que tiveram prejuízo em plantações, produção de peixe, isolamento de escolas, de unidades básicas de saúde e as próprias comunidades mesmo. Muitas comunidades das zonas rurais de alguns municípios estão isoladas. Secretário, e Oeiras? A gente viu que Oeiras estava numa situação também bem complicada. Ela entrou nesse decreto? Oeiras ocorreu o fenômeno que a gente chama de chuvas intensas. Um curto período de tempo, em torno de no máximo 12 horas, se verificou a precipitação de 200 milímetros no município de Oeiras. Ou seja, ele extrapola a capacidade das ruas de dar resposta de escoamento e provocou inundações e alagamentos e danificações de alguns prédios. Mas a prefeitura fez uma análise e analisou todo o cenário e decidiu não decretar a situação de emergência. Secretário, como é que está a situação das comunidades ribeirinhas aqui em Teresina? O rio tem baixado? O rio Poti, que era o principal causador dos problemas, tem baixado, não se registrou no último final de semana a intensidade de chuvas, ou seja, a tendência é de baixa. A preocupação agora é a região que magia o rio Parnaíba. Deve ficar toda a população que reside à imagem do rio Parnaíba tem que ficar em alerta e ver as alterações do nível do rio. Secretário, esse decreto de situação de emergência, ele foi colocado no Diário Oficial da União. Mas o que ele cobre? Ele cobre moradias, comida? Qual é a cobertura dele? Qual a necessidade do decreto de emergência? Porque necessita-se de um pool de ações, desde o socorro e assistência às famílias, levando a ajuda humanitária, o resgate que o Corpo Bombeiro faz, retirando da área alagada,
como também outras ações, por exemplo, recuperação de residências. O município que decreta a situação de emergência e comprovando que o desastre provocou danos à residência, os municípios têm como pleitear recursos junto ao governo federal para reconstruir essas residências, ou até mesmo remover essas populações dessas áreas de risco, se identificando que a área é inviável para a moradia. Secretário, há municípios que ainda preocupam sobre o nível do rio? Sim, todos os municípios da região norte, eles devem ficar atentos, principalmente aos rios, ao nível dos rios. Poti, Parnaíba, Rio Longá, Maratauã, os rios que margeiam Campo Maior, também o Rio Piracuruca e Rio dos Matos. Todos eles merecem atenção e os municípios que ficam nas suas margens devem estar alerta para a elevação do nível desses rios. Secretário, também o que preocupa é a situação das famílias do parque rodoviário. O Estado, ele está dando algum suporte às famílias? Sim, desde o início, logo que ocorreu o desastre, o Corpo Bombeiro, junto com a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Teresina, esteve no local, fizeram o resgate da vítima, a socorro, parabenizar aqui o trabalho que foi feito pelo Corpo Bombeiro e pela equipe do SAMU e todo o corpo social da Prefeitura de Teresina. E nós enviamos em menos de 10 horas, logo na manhã seguinte, as famílias já estavam recebendo assistência humanitária, que eram colchões, água potável, cestas básicas, ou seja, todo aquele material que requer para manter a dignidade dessas pessoas. O cenário ele deve ser restabelecido, ou seja, com a limpeza, com a hidratação das ruas, limpeza das ruas, e, posteriormente, analisar os danos, por que causou isso aí, se deve se retirar aquelas residências, se existia a drenagem urbana, por que ela não resolveu. Então, esse é um pós-desastre, lá na fase já de análise e de restabelecimento, que a gente chama em defesa civil. Muito obrigada, secretário. Tenha uma ótima tarde e um bom trabalho. Nájila, são mais ou menos, então, 17 municípios que vão ser decretados em estado de emergência. Cerca de 21 mil famílias estão em situação complicada aqui em Teresina por causa dos alagamentos. Já em Parnaíba, é mais ou menos 30 mil famílias também nesse mesmo estado, de acordo com a Secretaria de Defesa Civil do Estado. Volto com você. Ok, Lalisca, infelizmente, tanto o número de famílias atingidas quanto o número de municípios vem crescendo. Vamos torcer para que a trégua das chuvas continue, para que essas famílias, além desse número não crescer, essas famílias atingidas possam retornar para suas casas, caso possível ou não, que a situação delas seja resolvida o mais rápido possível. Bom, aqui no estúdio eu vou conversar agora com o desembargador Francisco Meton Marques de Lima, que já está aqui comigo. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, Nájila. E também, como ele gosta de ser apresentado, professor titular do curso de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Piauí. Seja bem-vindo. Perfeito. Bom, o senhor, agora dia 26 de abril, vai tomar posse como presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho. Para quem conhece o trabalho do senhor, conhece um pouquinho da sua história, o senhor é considerado um dos juristas, um dos maiores juristas do Brasil. Tem um excelente trabalho prestado aqui no estado do Piauí. E agora, o que representa a presidência dessa associação? Bem, eu tive um propósito de me candidatar para essa presidência. É uma entidade pequena, nível local, mas a gente passa a integrar um conselho de representantes da entidade nacional, que é a ANAMATRA, que, por sua vez, integra outro grupo chamado Frente Associativa, que envolve o Ministério Público, todos os magistrados do Brasil, a AMB e tudo. E com isso, a gente fazer um trabalho maduro, profissional, junto aos parlamentares e ao executivo, no sentido de aprimorar a previdência social e os direitos sociais em geral, bem como colaborar com o poder público para o enfrentamento das questões institucionais do país. Como se dá a escolha do presidente da associação? É uma eleição entre os pares, né? Uma eleição entre os pares. No nosso caso aqui, como só uma chapa se inscreveu, tudo indica que vai ser uma eleição muito tranquila, né? Talvez que seja por aclamação, essa eleição em posse. Já está marcado para o dia 26 a eleição em posse. Como nenhuma outra chapa se inscreveu,
E o discurso que eu fiz para que meus pares me aceitassem nessa chapa como presidente foi esse. É integrar o movimento nacional para assessorar de forma técnica o poder legislativo e executivo na matéria institucional. O senhor continua na 22ª Regional, não é? Aqui em Teresina. Como é que o senhor avalia hoje o trabalho não só dos magistrados, não só dos juízes, mas a essência, não é? A importância desse trabalho, que eu acredito que tem evoluído com o passar dos anos. Inclusive, daqui a pouquinho eu quero que o senhor conte a história do senhor, porque o senhor é piauiense de coração, mas é natural do Ceará. Mas antes da gente tocar nesse ponto, qual a avaliação que o senhor faz hoje, inclusive do seu trabalho, ao longo desse tempo na 22ª Regional? Olha, a situação em geral do país, nem sei se só do Brasil, é de incerteza, instabilidade, insegurança. Isso traz uma situação psicológica, de psicologia social, como dizia Eric Fromm, psicologia social, de uma certa depressão. Uma depressão social que implica em depressão econômica, ou que a depressão econômica traz a depressão social, uma implicando da outra. Mas se o povo estiver com o seu astral erguido, com certeza a situação econômica tende a se erguer. E nós estamos precisando levantar o astral da população. Precisamos de alguma coisa, algum acontecimento, alguma coisa que seja precipitada para animar a população. Principalmente a classe trabalhadora, está muito sem perspectiva, muito sem amparo, né? Sem amparo, sem um gancho em que se segurar. Eu acho que está precisando que o presidente da República detone algum acontecimento favorável aos trabalhadores. Pois essa questão do amparo, talvez os trabalhadores poderiam ter no Ministério do Trabalho, que a ideia do atual presidente Jair Bolsonaro era de extinguir realmente. Isso acaba deixando o trabalhador, a categoria, enfim, como o senhor disse, com o astral ainda mais lá embaixo? Exato. Eu vou só lhe dizer, em números econômicos, e o que isso representa. E o que isso representa? O Fundo de Garantia tinha um patrimônio em 2010 até 2014, aproximadamente de 350 bilhões de reais. Se fosse convertido em um banco, seria menor apenas do que o Banco do Brasil. Isso o Fundo de Garantia. Fundo de Garantia que financia toda a construção civil, que é o setor econômico que mais proporciona ocupação, mais emprego, né? Sim. Mais emprego, ocupação econômica e tudo. Mais mobiliza o capital. É a construção civil. É o Fundo de Garantia que financia a urbanização e o saneamento básico. Basta a gente imaginar o que seria de Teresina. Eu falo Teresina porque é aqui que eu vivo. Sim. De Teresina sem esse cinturão de conjunto habitacional. Sem o Dirceu Raco Verde, sem o Saci, sem o Nova Europa, sem esse conjunto. O que seria de Teresina? Nada, né? E os próprios prédios requintados aqui do Jockey são construídos financiados. E o financiamento, financiado pela Caixa. A Caixa tem dinheiro, não. O financiamento da Caixa significa FGTS. FGTS é uma verba 100% dos trabalhadores e que vem caindo. Vem caindo o quê? Pelo desemprego, pela baixa do salário e pela falta de fiscalização. Não tenha dúvida. Nós brasileiros só cumprimos a lei debaixo de fiscalização. Sem fiscalização a gente não cumpre a lei, né? E aí, com esse relaxamento, tudo que era de arrecadação da Previdência está caindo. Arrecadação de Previdência, de Fundo de Garantia, está caindo. E, consequentemente, a Previdência vai piorando, entrando em colapso, né? Sim. E a culpa de quem é? Será que é do trabalhador? Né? Então está havendo uma falta de Estado no sentido de segurar a situação da Previdência e do Fundo de Garantia, que são dois sustentáculos da economia do país. Né? E está caindo. Está caindo por ação do governo. Não é por ação internacional, por ação das empresas, do trabalhador. Por ação do governo. E outro, Fundo de Garantia, a prescrição dele era de 30 anos. A empresa deixava de recolher. Algum dia, nesses 30 anos, podia ser reclamado. Agora é só de 5. Ou seja, não tendo fiscalização, a empresa que deixou de recolher até
2014, vai completar 5 anos, pronto. Aí não está mais devendo dali para trás. São mudanças, então, que acabam desfavorecendo o trabalhador e influenciando diretamente na economia. Eu digo trabalhador, mas é o caixa do governo. Porque o Fundo de Garantia é o caixa sobre que o governo faz a política econômica, né? Chega, está tudo parado, vamos fazer acontecer. Detona aí 1 milhão de residências, né? 1 milhão de casa. O PAC, Fundo de Aceleração do Crescimento, né? Programa de Aceleração do Crescimento. Vai começar com o quê? Não tem dinheiro. Tira 12 bilhões do Fundo de Garantia. Vai tirar 12 bilhões para construir um fundo chamado FII-FGTS. Quer dizer, dinheiro dos trabalhadores para iniciar o desenvolvimento do país. A modernização da infraestrutura. É sempre o trabalhador que é chamado para esse sacrifício. E eu não estou vendo nenhuma política de recompensa desse trabalhador. E está havendo também uma descapitalização desse fundo que o governo usa para o bem da economia e da sociedade. Está havendo uma descapitalização vertiginosa, violenta e repentina. Eu acho que já é tempo do governo ter essas informações. Talvez ele não esteja sendo informado tecnicamente desse movimento, né? Há todo um movimento concentrado para um lado e aí não é informado do que acontece para o outro. E como eu, graças a Deus, eu tenho a formação um pouco econômica e um pouco jurídica, eu consigo ver esses dados, né? Muito preocupantes. Eu acho que o governo está na hora de acordar. Não vai lhe custar nada, é só acordar. O senhor acredita que, como presidente agora da Associação dos Magistrados, o senhor ganha, inclusive, mais força para estar lutando por questões como essa? Exatamente. Eu vou levar essas pequenas coisas que parecem pequenas para o cenário nacional, o debate do Senado Nacional, levar essas informações para o âmbito do Congresso e do governo e tenho certeza que vai frutificar. Eu participei intensamente da Emenda Constitucional 45, levando essas informações técnicas e, ao final, resultou a reforma do Poder Judiciário com intensa participação nossa. Né? Muita coisa que eu falei foi acolhida e espero que a minha pouca experiência de 40 anos de serviço, 36 de magistrado, 30 de magistério, olha aí, eu consiga levar essas informações técnicas aos poderes competentes. De uma forma resumida, eu faço questão de que o senhor conte a sua história para os telespectadores, porque o senhor é natural do Ceará, mas já vive aqui no Piauí há muito tempo e veio para cá por um motivo bem especial. Qual é ele? Eu vim para cá para criar o TRT e desenvolver a Justiça do Trabalho do Piauí. E vim, portanto, numa certa aventura, porque isso não era uma coisa tranquila, né? Era uma coisa que dependia de um árduo trabalho. Mas eu encontrei solo fértil, né? Amplo apoio da sociedade e da imprensa, não posso nem dizer nada. Foi total. Né? E graças a esse trabalho da sociedade, a partir de um projeto que eu imaginei, deu certo. Está aí o TRT instalado, pontificando, cumprindo seu papel social, né? Eu acho que o Piauí saiu ganhando. Para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento assim, só de memória, eu já mandei reintegrar no emprego, nos 3 estados onde trabalhei, Piauí, Ceará e Maranhão, mais de 100 mil pessoas. Já devolvi um emprego de mais de 100 mil pessoas. E o TRT, através de seu movimento, procuradoria, os órgãos acessórios e auxiliares e irmãos que integram a Justiça do Trabalho, já trouxemos para cá mais de 5 bilhões de reais para o Piauí, né? Então, foi um trabalho que a gente fez a partir de pequenas ideias. Então, com essa pequena ideia, eu pretendo levar esse movimento nacional. Ok, só para a gente encerrar, é possível o público comparecer à posse do senhor? Se for, o senhor fica à vontade para fazer o convite. Certamente será informal entre nós, assim, um pouco fechado. Agora, depois, vai se abrir ao público a ampla participação. Ok. Parabéns, então, por esse cargo, vou chamar assim, de presidente da Associação dos Magistrados do Piauí. Como eu disse, o senhor é considerado um dos maiores juristas do Brasil. Com certeza, o Piauí ganha com a presença do senhor aqui. Bem-vindo mais uma vez e uma ótima tarde. Obrigado. No próximo bloco, você acompanha o quadro Política de A a Z, com Arimatea Azevedo.